O que tá difícil até de zoar, né, Bruno Prado, Vanderlei Nogueira, é a situação do Corinthians. Essa tá difícil de zoar, porque o Corinthians, a situação só piora, mudou a diretoria, o torcedor ficou esperançoso, o Corinthians não tem um gol sequer no Brasileiro. O Corinthians tem 1 ponto em 3 jogos disputados. Tá na zona do rebaixamento, ou seja, o torcedor já se pergunta, será que eu vou sofrer de novo com essa briga contra a zona do rebaixamento? Vai. Olha, o Bruninho já respondeu com antecedência. Vai. Então eu te dou a palavra. Vai, porque assim, não tem nada que indique que não vai brigar para não cair. Porque ano passado brigou para não cair. Ano passado brigou, mudou o elenco, mudou o treinador, mudou a diretoria, mas o time desse ano, ele não é melhor que o time do ano passado. Talvez seja até pior, isso aí eu ainda não tenho uma conclusão definitiva, se é igual ou pior. Mas melhor não é, assim, tecnicamente é pior, isso sim, tecnicamente. Aí tem a questão física, assim, o elenco do ano passado sofria muito na parte física, esse é um elenco mais jovem, enfim, talvez isso eles consigam ter um pouco melhor. Mas é um elenco, assim, que não tem nada de especial. Muito caro, aí esse é o maior, eu falei que eu acho desproporcional os valores dos jogadores de todos os times aqui, eu acho que aqui pagam muito acima do que o cara vale. O Corinthians, assim, é o exemplo claríssimo. Assim, é o maior exemplo. É um absurdo, assim, o elenco do Corinthians ter ali a 3ª ou 4ª folha salarial do país e o time não é bom, não é que tá jogando assim muito menos do que pode. Eu acho que não, assim, pode jogar melhor, claro, o time não fez nenhum gol no campeonato, dá para melhorar, mas não é assim, eu não imagino, assim, não vejo que dê para melhorar muito, dá para melhorar mais ou menos. É um time que a princípio a briga é para não cair, está muito pressionado, isso é outro ponto, que às vezes o time não é grande coisa, mas o ambiente está mais tranquilo, você trabalha com mais calma, sem uma pressão enorme. O Corinthians está pressionadíssimo, há também uma briga política muito grande, o grupo que está no poder hoje é um grupo que já está se desfazendo, o treinador também não tem nenhuma segurança que vai permanecer no cargo. É uma situação muito preocupante, assim, o Corinthians, ele realmente é um candidato a rebaixamento e é um campeonato que, se você começa mal, você vai ter que remar muito para sair dali. Já são 3 jogos, ok, tem 35. Chegue na 10ª rodada e o time esteja ali nesse bolo, aí já começa a mostrar, não, o bolo é esse mesmo, vai ter que remar para sair de um início muito ruim, que até agora é péssimo, né? Não conseguiu nem fazer gol. Os maiores erros do Corinthians, né, Vander? Do ano passado, da gestão passada, estão iguais. Não mudou nada, nada. Gastava muito com jogador que não joga mais. O Corinthians, eu concordo com o Bruno, é o time que pior contrata no futebol brasileiro. É uma folha salarial altíssima, são compras caras de jogadores que não rendem em campo. Falou que enxuga a folha de pagamento, não enxugou. Nada, nada. Mesmo gasto, mesmo, não enxugou em nada a folha salarial. São falastrões, até mais do que a diretoria antiga. Ou seja, é a receita para o fracasso. Ele já está querendo mudar tudo, ele está vendo que ele está fazendo tudo errado, o Augusto Melo. Agora, o futebol que o Corinthians mostra, isso eu concordo com o Bruno, não é melhor do que o de nenhum time do futebol brasileiro na Série A. Nenhum, estou falando de bola. E o aproveitamento, né, que é surreal. O Corinthians conquistou só 41,67% dos pontos disputados até agora. É o pior início de temporada dos últimos, 20 anos? Dos últimos 20, eu não sei. Não sei se é tanto, mas eu sei que são 7 vitórias, 4 empates e 9 derrotas, Vanderlei Nogueira. É uma situação muito difícil do Corinthians. Acho que parece que todo mundo entende que ele vai conviver com a segunda parte da tabela do Campeonato Brasileiro. Eu não sei se numa posição de aquele vácuo lá que não vai nem para cima nem para baixo, se vai brigar para entrar na primeira parte ou perigosamente, como fez na temporada passada, brigando para não cair. Esse é o cenário que o Corinthians, no campo de futebol, mostra hoje.
Agora já se fala em nomes. O Corinthians, nos bastidores, que se falam aí nas redes sociais, o que se fala nas redes sociais, de pessoas que cobrem o Corinthians. E ninguém é maluco. Deve ouvir nos bastidores que o Corinthians já observa o trabalho do técnico A, do técnico B. Então o Antônio Oliveira sabe que a situação dele é uma situação vivida por qualquer treinador. Se a coisa não prospera, cria-se um clima de fervura. É isso. Isso é no campo. Fora do campo, a situação do Corinthians é muito difícil, que foi construída ao longo dos anos passados aí. O atual presidente vai completar 4 meses no comando, 120 dias. Qual era o meu termômetro para achar que ele estava fazendo alguma coisa diferente? Ah, mas não deu para baixar a folha. Até tem explicação. O mercado, está todo mundo pagando loucuras. Não é bom, não é aceitável, não sei o que, aquele negócio todo, mas está todo mundo fazendo isso, né? Então, até clubes aí bem intermediários e que não têm força e fazem boas contratações e pagam um dinheiro alto no mercado. Mas esse é o drama? Não. Como é que ele vai provar a mesmice, que não está fazendo a mesmice? Quando apresentar, se é aquilo que ele prometeu, a verdade da auditoria. Para mostrar que tudo aquele discurso de caos e tal se confirma com o trabalho da auditoria. Essa é a primeira parte. A segunda parte, que não precisava da auditoria, dependia do presidente e do seu grupo mais próximo, é mostrar alguma coisinha que foi paga, que estava parada na gaveta. 4 meses. Só se falou de dívida do Corinthians. Em 4 meses, não deu ainda para o presidente Augusto Melo mostrar que, olha, eu estou tentando fazer um grande esforço, eu e minha equipe. Tinha uma dívida lá com o Zé Manuel do Posto, que a gente não pagava há tanto tempo, eu consegui pagar. Alguma coisinha assim, para mostrar para a torcida e para aqueles que dão muita importância à reputação e à credibilidade de uma instituição como o Corinthians, que foi acusado de não pagar nada, que tem alguém lá tentando pagar a conta do passado. Ele talvez até tenha pago, mas não anunciou, que eu saiba, 120 dias. E para fechar, dia 29, Asmar, acho que é na próxima segunda, Na próxima segunda, dia 29, está chegando, às 18 horas, no Teatro do Parque São Jorge, vai acontecer a Assembleia Geral no Corinthians, a reunião do Conselho Deliberativo do Corinthians, para apresentação do trabalho da auditoria, avaliação das comissões importantes do clube e aprovação ou não das contas de 2023, que foram alvo de grandes críticas por parte da nova gestão do Corinthians. Então, pelo que eu entendo, se isso for levado a sério, será uma reunião muito importante para se saber o real quadro do Corinthians na próxima segunda-feira, na reunião do Conselho que está convocado. É isso, o Corinthians vive, como o Amar colocou aqui, um momento muito difícil, dentro de campo e fora de campo, além do conflito político entre integrantes da própria situação. E, uma coisa é importante deixar claro, né? Que o Wander já diz que o ambiente é péssimo agora fora de campo, né? Agora, a situação política é péssima. O Rubão já caiu? Não. Deve ser não, porque não acharam substituto. Não, ele está com dengue. Também. Ah, então é por isso. Muito provável que uma pessoa, um diretor estatutário com dengue, se tiver que ser substituído, até por uma questão de civilidade, espera-se ele se recuperar para fazer isso. Imagino que seja isso que esteja acontecendo. Ele ficou essa semana fora do clube, né? Agora, o Bruno trouxe a informação que o favorito à vaga seria o Fran, que também é muito forte no grupo, participou da campanha, mas que o Fran negaria. Sim. Né, Bruno? Negaria. Sim. Ou seja, quem vai ser, né? Quem vai ser esse... quem vai herdar essa bomba? Tem. Porque não pode contratar, porque tá sem dinheiro. A não ser que aumente a dívida. O clube tá numa draga, jogando mal na zona do rebaixamento.
Tem isso, o cara vai querer assumir agora, com o risco de rebaixamento, o risco de fracasso no ano. É complicado, a gente vai para um break. Na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. E é um cargo estatutário que é obrigado a ter, né? De diretor de futebol, alguém do clube, né? O Fran Papaiordano não vai aceitar se receber o convite, que era um nome que está sendo cogitado. E tem gente que não duvida que o presidente acumule o cargo. Ele tem um diretor adjunto, né? Sim. Que é o Fernando Alba. Sim. Que pode assumir ou não, mas de qualquer maneira é isso que você está falando. Ninguém, não afasta a possibilidade de o presidente, eu também sou diretor de futebol. Sim, isso pode acontecer. Tem muita gente que acha que isso pode acontecer. O presidente mesmo assumir a direção de futebol, ele mesmo acumular. O Bruno falou mais cedo que, além de todos os problemas, fragilidades do time, essa coisa toda, não tem paz. Mas no futebol, não tem, sem resultado de campo, não tem mesmo. A não ser que você contrate um treinador de história, um grande treinador que vai suportar por um tempo. Chegou, vai ter uma certa trégua, né? E mesmo que os resultados não apareçam no começo, ele tem costas ali, né? Costas largas para aguentar por um tempo. Mas depois também entra debaixo das críticas ali e etc. A última vez que o Corinthians teve um aproveitamento mais baixo do que agora, o Thiago Asmar, foi em 2004. Estamos em 2024. Que ele teve um aproveitamento de 43,33%. Não sei se foi mais baixo, né? Agora está com 41%. Foi o ano que quase caiu no Paulista. Então foi depois de 20 anos, o começo de temporada está péssimo. E o único jeito que o Corinthians, agora já, assim, não adianta que a gente viu que a diretoria começou de uma forma equivocada, sem montar uma equipe para cuidar do futebol. Parece que está tentando aprender essa nova diretoria e não está conseguindo fazer direito. E não montou uma equipe com gente profissional do ramo, contratada para cuidar dos problemas do Corinthians do futebol, para tocar o futebol. É o problema da politicagem, né? Te ajudou a ser eleito, tu tem que botar todo mundo e não bota gente capaz. E você não sabe fazer direito. Aí, qual é o caminho agora emergencial? Começo de conversa. Um treinador que tenha tamanho para separar o futebol dessa briga política e do resto. Né, que tem a competência técnica, mas também que tem essa liderança para falar, deixa comigo aqui, ó, vocês ficam para fora do vestiário cuido eu, né, vou detectar os problemas do time, o que precisa para a gente melhorar, para resgatar e para não ficar brigando contra o rebaixamento até o fim. Não é nenhuma novidade, muitas equipes fizeram isso, e a gente até dizia que contratou esse treinador para ele blindar o elenco, blindar o vestiário, o time. Talvez seja um caminho para buscar. Né? Mas assim, fora de campo também. Não tem gente no mercado que o Corinthians possa buscar para cuidar do departamento de futebol? Tem briga política. Então, vai ter um diretor estatutário, mas vamos trazer um profissional para organizar a situação. Aí a diretoria aqui vai tentar trazer dinheiro, vai cuidar de melhorar as finanças, também trazendo corintianos que manjam de finanças, essa coisa toda. A gente vai voltando aqui para a Rádio Jovem Pan, tá? Em 5 segundinhos a gente tá voltando. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, falando sobre essa situação do Corinthians. Quer concluir, Zé Manuel, que você trouxe aí? Pior começo de temporada do Corinthians desde 2004. Ou seja, há 20 anos que o Corinthians não começava tão mal. Se a gente quer comparar com a gestão passada, não teve uma temporada da gestão passada. Era o pior aproveitamento do Corinthians, com 43% de aproveitamento. Era o pior. E agora ele baixou. São Paulo ganhou do Juventus. E agora baixou para 41,6% de aproveitamento. Ou seja, e com o Mano Menezes no começo do ano, se bem que estava num jeito já esquisito, parecia que ele não queria ficar, que ele queria mais era sair, mudança de diretoria e não sei o quê, né? E agora a solução é o Antônio Oliveira. Talvez numa situação normal, né? Mas está provado agora que é uma situação anormal. Precisa de soluções mais criativas por parte dessa diretoria do Corinthians, porque ganhou do Fluminense no jogo do próximo domingo, dá uma acalmada, né? Futebol, no fim, resultado bota muita coisa embaixo do tapete, resolve muita coisa. Resultado resolve muita coisa. Talvez essa diretoria não estivesse tão criticada se tivesse conquistado alguma coisa em campo. Mas o aproveitamento é péssimo, resultado não vem, time não joga nada, e aí não tem jeito. E vai ter que conviver com essas críticas. O que precisa ter é de gente preparada para suportar essas críticas e conseguir sobreviver, passar desse momento tão difícil. Mas era isso que eu ia perguntar, né?
Bruno, Vanderlei. Tem o Fluminense pela frente. O atual campeão da Libertadores. Tá fazendo uma boa temporada? Normal. É o líder do grupo dele na Libertadores. Mas foi eliminado pelo Flamengo no Campeonato Carioca, um clássico super, disputado, né? O Flamengo com esse time com um orçamento até muito superior ao do Fluminense. O Fluminense está em décimo no Campeonato Brasileiro, mas só 2 pontos atrás do Atlético Paranaense, que é o 4º colocado. Ou seja, se ganhar, já vai lá pro topo da tabela. A pergunta é, Corinthians tem 2 jogos em casa agora. Contra o Fluminense e contra... Vamos conferir aqui. Nacional do Paraguai, se não me engano. Não. Em casa pelo Brasileirão. Fortaleza. Isso, boa. Olha a voz de Deus Coquinho. Fortaleza. Olha aí. E o Nacional do Paraguai? É nesse miolo, né? Não, mas estou dizendo pro Brasileirão. Tem Copa do Brasil no meio de semana. Tem com o América de Natal. Também, né? Pro Brasileirão. Aí vai ter o América de Natal fora de casa. Primeira pergunta. Corinthians, por jogar em casa, é favorito contra o Fluminense? Ou não? Que aí, se não for favorito, continua na zona do rebaixamento. Se não ganhar, deve continuar também. Mas se perder, continua. Só para dar a sequência certinha, Fluminense em casa pelo Brasileiro, América fora pela Copa do Brasil, Fortaleza em casa pelo Brasileiro, aí depois o Nacional lá no Paraguai pela Copa Sul-Americana. Depois é o Flamengo no Maracanã. Ou seja, tem 2 jogos em casa agora para tentar melhorar a situação. Vai pegar o Fluminense e pega o Fortaleza, que ganhou do Boca, que a gente vai falar já. Mas é favorito o Corinthians por jogar em casa? Não. Vocês acham que ele não é favorito em nenhum? Nenhum dos dois. Nem contra o Fortaleza. Olha aí, Nenhum dos dois. Tem a dúvida se vai o Cássio ou o Carlos Miguel. Que eu leio aqui no treino, revezou os dois. Né? É isso aí. Pode até ressurgir. Entendeu? O Corinthians pode resolver ganhar os 2 jogos. O futebol permite isso. Mas friamente, antes da bola rolar, qual é o palpite? Ganha o Fluminense e ganha o Fortaleza. E daí? Mas ganha ainda? E daí? Joga em casa. Esse assunto já virou a página. Já sabe que se o time é bom, ganha. Se o time for uma porcaria, pode empurrar, que não tem jeito. E isso no Corinthians tem acontecido muito e se confirma sempre. Então, antes da bola rolar, o Fluminense é o favorito. Se vai ganhar, o Fluminense está jogando menos do que também estavam esperando. Empatou fora de casa agora e tal, mas não foi um time... dizem que foi muito... Eu não assisti o jogo, mas gente boa disse que foi um time muito cauteloso, muito mais cauteloso do que deveria. Não importa. Importa que, mas antes, ainda assim... Antes da bola rolar, é melhor que o Corinthians. E o Fortaleza, não precisa nem falar aqui. O cara vem deu uma pancada no Boca dentro de Buenos Aires. Não, foi aqui. Em Fortaleza. Não importa, mas bateu no Boca. Tava 4-1, hein? Imagine como é que tá o peito estufado do torcedor. Mas aí eu vou questionar vocês. Se vocês não dizendo que eles perdem os 2 jogos, então o Corinthians não vai ganhar quase jogo nenhum nesse Brasileiro. Porque, em casa, eu não acho, que o Corinthians perde os 2. Tá bom. Eu acho que o Corinthians ganha um dos 2. Mas você acha que ele é Se a gente for achar que baseado em quê? Em casa. Em desejo. Fator casa. Não em desejo, não. Fator casa. Mas você viu o número dos jogos que ele perdeu em casa? Eu vi. Mas se a gente for achar isso, a gente vai achar que o Corinthians não vai ganhar jogo nenhum na temporada, gente. Mas então... vai. Mas aí... Alguns vai. Mas aí ele tem que apresentar uma solução que não apresentou nos últimos jogos ou quase na temporada. Ou seja, é isso que está sendo cobrado. Tem essa briga no gol. O Gustavo Henrique parece que voltou aos treinamentos. Pode ser que ele apareça. Mas é aí que... o que a gente falou... para sair desse buraco, ele tem que conquistar resultado dentro de campo. A partir do Fluminense. Tem que ganhar do Fluminense, tem que ganhar do Fortaleza, ganhar do América, ela tem que ganhar jogo. Para ganhar do Fluminense ou do Fortaleza, o Corinthians vai ter que ter superação em relação ao que ele está mostrando. Padrão tático, projeto de jogo, estratégia de jogo, vontade, tudo. Não é uma coisa assim, pode ser, então não. Pelo que tem mostrado até agora, poder de fogo 0. Atenção, poder de fogo do Corinthians, né, Bruno? É 0, né? Sim, no Brasileiro não foi nenhum. Nem um gol. Não, 0. No Brasileiro, né? Sim, mas dá para você me dizer, ele foi enfrentar o Argentino Júnior, tudo bem, o Argentino Júnior, 14 jogos, 25 gols marcados e vice-líder lá na Série A do futebol argentino.
Ah, mas é o campeonato local. Eu sei, mas ninguém vira a chavinha. É fase. Aí o Argentino Júnior vai e põe o time reserva. Dá uma esperança. Dá uma esperancinha. O Zezé dá pra gente encarar. Dá pra encarar. Não deu. Então, quer dizer, poder de fogo zero do Corinthians. Você vai achar que ele é favorito diante do Fluminense? Eu não acho. Poder de fogo zero. O time que ele vai enfrentar, o Fortaleza, deu uma pancada no Boca. Goleou o Boca. Só vai ganhar se for na base da superação. Meu Deus, surgiu. O fator casa, né? Eu acho que uma hora o Corinthians vai ter que ganhar, né? Ou o professor faz umas mudanças aí que tragam alguma coisa de diferente. Então pra maioria da mesa, não pra mim, tá? Pra mim o Fluminense sai desses 2 jogos com 3 pontos. Corinthians, né? O Corinthians. Pra mim o Corinthians sai desses 2 jogos com 3 pontos. Vocês acham que sai com 0? Eu acho que sai com 1. Pelo menos um empate ele arruma, mas ele não é favorito em nenhum dos dois. Não, então, Você acha que com 1 sai? Esse que eu ia dizer. Pra mim, ele não é favorito em nenhum dos dois. Pode ganhar, porque é futebol, nós estamos falando de futebol. E assim, em cima dessa pressão, vamos ver se o treinador consegue tirar alguma coisa, escalar um time melhor, armar uma estratégia melhor pra fazer o Corinthians ganhar, nem que seja fazer um gol e segurar lá atrás. Nem que seja fazer um golzinho só. Vamos fazer um, já que a gente não tá fazendo, vamos fazer um e segurar lá atrás. Tem que buscar a solução. Já perdeu? Não. Ele não perdeu ainda. Mas a gente está analisando em cima do que ele não tem feito até aqui. Do que ele tem jogado ou deixado de jogar. Claro que os jogos vão acontecer ainda. Mas ele terá a capacidade de dar a volta por cima? É futebol. Pode. Claro que pode acontecer, né? Mas a análise, você fala, não é favorito nenhum dos 2 jogos, em cima do que ele não está apresentando. Isso aí. Eu acho que o Fluminense é um time que dá para o Corinthians encarar melhor do que o Fortaleza. Acho que o Fluminense é um time hoje que está jogando abaixo do que pode. Os jogos do Fluminense não têm sido bons. Acho que tem mais, se fosse num dos 2 jogos, acho o do Fluminense mais acessível assim, ao Corinthians do que o Fortaleza. E o retrospecto do Corinthians é bom contra o Fluminense. Sim, ano passado até a primeira vitória do Luxemburgo, que demorou para acontecer, foi contra o Fluminense. Hein? O Vampeta falou ontem aqui, não, contra o Fluminense, esse jogo é para nós, que o Fluminense, quando a coisa tá ruim, o Fluminense quebra o nosso galho, ele vem e perde. Vamos ver. Ajuda, né? E o Vampeta é Fluminense lá no Rio, né? Porque ele jogou no Fluminense. Jogou. O Vampeta tem não é Flamengo? Eu pensei que era Flamengo no Rio. Porra! Ele disse que ajudou o Flamengo, né? A maior torcida Tem uma grande contribuição ao Flamengo. A maior torcida do Vampeta é contra o Flamengo. Ele jogou no Flu naquela semifinal Santos e Fluminense, que foi 5-2, o Santos virou no Pacaembu, depois perdeu o final do Botafogo, o Vampeta estava no Fluminense, naquele 5-2 do Santos no Pacaembu com o Giovani. Assim. Que foi a virada do Santos. A virada. O Vampeta jogou esse jogo pelo Fluminense. Bom, então a gente tem um Corinthians que precisa vencer. Precisa. Algum desses 2 jogos ele precisa vencer. E aí, depois, nesse meio vai ter o América de Natal fora de casa. Aí é favorito, gente, pelo amor de Deus. Sim. Contra Zé, para. Contra o América de Natal, o Corinthians é favorito. Cara, você tá falando pelo nome do Corinthians, pela história, pela camisa lógico. do Corinthians, pelo que o time tá jogando, ele não é favorito contra ninguém. Mas contra ninguém? Contra ninguém. Contra o América de Natal, o Corinthians não é favorito? Acho que lá. Lá. Não. Bom, voltou a jogar bem contra o Fluminense. Agora sim, o time achou um jeito de jogar, tá melhor. Aí eu falo, mudou agora ele passa a ser favorito porque voltou a jogar bola. Mas pela bolinha que tá apresentando aí, contra ninguém. Segundo o meu timão, tem algumas mudanças no time, né? Olha aí. Que acompanha no dia a dia, do Rodrigo Vessone até que publicou. Eles publicam o time com o Carlos Miguel no gol e não com o Cássio. Pode ser. E aí Fagner, Félix Torres, o Kaká na zaga, que seria uma novidade, o Matheus Bidu na esquerda. Isso que é duro, né? O Hugo não tá bem, aí vai o Matheus Bidu. Né? Raniel, Breno Bidon e Garro. Aí a entrada do Breno Bidon acho que é boa. E aí, aqui tem uma escalação com Gustavo Mosquito, outra com Pedro Henrique, Wesley e Yuri Alberto. Né? Então, seriam essas. O Mosquito, se for titular, é uma novidade. O Breno Bidon, o Kaká na zaga e Bidu na esquerda e, bem possível, o Carlos Miguel no gol. Né? Eu faria mudança. Umas 5 mudanças aí. Eu gosto, assim, a entrada do Mosquito, lá atrás esquerdo, acho que fica na mesma ali, né? Não melhora em nada. Mas eu perguntei outro dia que o Kaká tá fazendo o quê aí, né? A zaga do jeito que tá, não sei o quê. Breno Bidon, acho que é um. Tá melhor. Eu acho uma boa opção ali no meu campo. Precisa fazer alguma coisa. Precisa mudar, mexer no time. Buscar soluções. Até porque a diretoria não ajudou ele, né? Não. A diretoria gastou dinheiro com o Pedro Raul, com o Mateuzinho, com
Qual foi o outro que foi com Coronado. o Coronado, que tá ganhando mais de 1 milhão por mês e não tá jogando? A diretoria não ajudou também. Não ajudou. Eu falava, 4,5 milhões de euros para 60% do Mateuzinho é uma afronta ao torcedor. O Mateuzinho nunca foi titular absoluto do Flamengo. Agora não é titular do Corinthians e foi comprado por 4,5 milhões de euros, 60%. Pedro Raul saiu do Vasco, torcedor, nossa. Aí contrata por 5 milhões de dólares. O Corinthians continua gastando mal, sem... Continua gastando muito sem dar retorno. Que você pode até contratar esses jogadores, mas os valores não tem uma justificativa. Não tem. Assim, o Mateuzinho. Você pode até achar, eu preciso de um outro lateral direito, Fagner já está mais velho, quer 4 milhões de euros por 60%, não tem. O que ele fez até agora na carreira dele não justifica. O Pedro Raul, aí você vai lembrar um ano no Goiás que ele fez gol, não tem nada na carreira dele que justifique o investimento de 5 milhões de dólares. Aí o Coronado, ele pode até jogar bem, dar certo, mas a carreira do cara não justifica um salário altíssimo todo mês. Perfeito. É uma coisa assim, vou trazer o cara, eu preciso de um jogador, aí você vê os valores. Não, por esse valor não dá, não tem nada na carreira do atleta, que às vezes você traz um jogador e não dá certo, mas eu trouxe esse cara porque ele já fez isso, tem uma história ali, um currículo, bons momentos, o cara é bom jogador, já jogou muito bem aqui, aí aqui não deu certo. Mas esses aí, assim, como o Matias Rojas, que já foi embora também, assim, não tem nada, um jogador de 28 anos que jogou no futebol argentino... Que justifique. Que justifique os valores. Contratação é o que tem no mercado, não tem tanta alternativa, mas por esses valores, assim, a carreira desses caras não tem nada que justifique. E aí você vai chegar no Yuri Alberto, que custou uma fortuna e que chegou a ser convocado para a seleção brasileira e que não está jogando nada. Mas você vê que tudo quase... Vai estrear quando no ano? Quase, né? Quase tudo gira em torno da grana. Sim. Tá certo? Porque se você tem mais cuidado nas contratações, esse argumento que o Bruno falou, que a gente coloca sempre, não existe. Você reduziu a folha. Então, você tem alguma coisa palpável para conversar? Eu não acho um absurdo contratar o Mateuzinho, mas por 4 milhões de euros, sim. Então, vai sair uma relação. Claro, é isso. Vai sair uma relação aí de um empresário que eu não lembro o nome, alguém me passou isso, de cerca de... se eu estiver errado, estou errando por pouco. Cerca de 10 milhões que esse empresário tem para receber, mas aí você pega a relação dos jogadores que esse empresário tem, que negociou com o Corinthians, são jogadores assim que você nem sabe que está lá ou que passaram por lá. Sabe, alguma coisa não bate. E aí, é aquele negócio, ninguém rasga dinheiro, vai faltando. Você vai gastando muito aqui, vai faltar ali. Hoje está assim o Corinthians, está com problema. Lá tem os jogadores que saíram, agora os mais badalados que saíram, o Gil, por exemplo, tem muita coisa para receber. Num determinado momento, alguém vai ter que pagar. Quando vai pagar? O que vai decidir a justiça? Porque imagino que o caso esteja na justiça, em algum momento vai ter que ter uma definição. Paga agora, em suaves prestações, abre um carnezinho, sei lá. Mas é muita grana que falta, muita grana que está sendo gasta de forma difícil de explicar, e no campo a coisa não rende. Né? E aí, além dessa efervescência política aí, que a gente sabe sempre de uma forma ou outra, atinge a tranquilidade do ambiente.